Pedro, Certo? é um prazer, né? A gente fechou aí uma parceria com a Abrafiltros, são vários eventos que a gente está fazendo, né? Ações, então a Abrafiltro vai estar conosco, vamos estar divulgando o evento de vocês também, então tem uma sinergia aí, sempre com o intuito de mostrar os objetivos, né? O conteúdo que a Abrafiltros quer mostrar e também da nossa parte, né? Nos auxiliar aí na divulgação dos nossos materiais. E o objetivo, então, da tua apresentação, como foi do Mané, né, como foi da Adriana, é destacar aquilo que vocês, como associação, entendem que é importante passar para o segmento. Né, o público que nós temos hoje são basicamente, né, fabricantes e especificadores de peças nesses mercados, mas pode ter também, né, profissionais de outros mercados aí interessados em particularidades da Abrafiltros. Então, você pode compartilhar a tua apresentação e fique à vontade. Você só me dá um retorno se deu certo a minha apresentação. Lógico. Bem, esse Você sabe que sempre tem um compartilhamento probleminha, né? Muito obrigado aí pela sua participação em nome da Abrafiltros. Somos associados da Abrafiltros, eu sou Pedro, trabalho aqui na Vega Motos como engenheiro de vendas, tenho formação mecânica. E falando um pouco da Abrafiltros, tá aí, agora somos associados deles, estão comemorando 20 anos aí, com um programa fantástico de descarte consciente, que os fileiros, grandes empresas e montadoras estão praticando e participando, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no meio dos processos. Um pouco diferente agora das apresentações fantásticas do Mané Ferrari e da Adriana, é justamente, eu quero consolidar um pouco, falar um pouco sobre os materiais, justamente os materiais que compõem a parte náutica, por exemplo, né, compõem a parte de colchões e tudo mais, que nós vamos falar dos compósitos de poliuretano. E fui convidado para poder apresentar um pouco sobre essa filtração. Então, nós vamos entrar um pouco na teoria agora a respeito disso, tá? Desse mercado, para todos entenderem, aqueles que querem entender um pouquinho mais. São pequenos flashes, que dá para falar o dia todo, vira um curso, é bem grande, e é uns pequenos flashes para a gente poder entender a respeito desses produtos, os processos de filtração em si. Vamos voltar um pouquinho, iniciando, falando um pouquinho sobre todas as tecnologias aplicadas à indústria. A evolução industrial ela tem sido muito rápida e dentro desse período de tempo que nós estamos participando, o nosso bloco de vida que nós estamos participando, ela veio com mudanças fantásticas, como a indústria 4.0. Hoje você pensa numa indústria 4.0 conectada com todas as possibilidades de avanços tecnológicos aplicados a ela, então você precisa estar participando disso. E envolve várias pernas ou vários setores que você precisa estar ali praticando e entendendo. Por exemplo, vamos falar de estratégia de mercado, como foi muito bem colocado pela Adriana, toda a parte econômica, pelo Ferrari, sobre toda a movimentação. Você precisa ter estratégias de mercados para poder entender sobre o seu produto. Pô, Pedro, mas você não ia falar de compósito? Justamente, vamos tentar entender como é que a indústria consegue trabalhar, mudar os seus processos para poder chegar nessa evolução tecnológica, tá? Bom, conectividade dos processos, estamos aqui, automação, a produtividade, como bem colocado pela Adriana, por exemplo, se você não tem uma produtividade relacionada aos custos, você não tem resultado positivo no seu processo. E, logicamente, a sustentabilidade que nós estamos buscando para todos os processos, projetos, materiais, e para poder integrar ao meio ambiente. Hoje nós não conseguimos mais e não devemos ficar aquém do meio ambiente, porque é o resultado da nossa casa. Nós vamos viver e deixar algo muito bom para os próximos que vão vir, tá? E é lógico, no ambiente de engenharia, que é o nosso, químico, não importa, comercial, nós temos que ter a cabeça voltada ao meio ambiente com condições técnicas totalmente de custos viáveis que gerem produtos de qualidade. Buscar novas tecnologias, materiais e processos, isso tem sido cada vez mais constante dentro do nosso trabalho. Na Abrafiltros, nós temos aqui, com todos os filtreiros e outras montadoras que nós atuamos, eles buscam cada vez a levedade do veículo, por exemplo, do carro cada vez mais leve, com produtos cada vez mais
recicláveis, porque hoje, em torno de 15% do peso que você tem do carro está voltado aos plásticos e compostos aplicados a ele. Então, nós vamos falar um pouco de poliuretano, polipropileno, a própria poliamida, está tudo aplicado ao plástico. Antigamente, os carros na década de 50, praticamente era apenas aço, borracha e tecido. Hoje não, o plástico ele vem dominando isso, porque você tem a parte reciclável que pode ser colocada. Na figura abaixo, eu não sei se vocês conseguem ver um pouco o meu cursor. Então, o que nós vamos pensar no futuro? Como é que eu vou conseguir trabalhar? Como é que nós vamos conseguir trabalhar integrado com o meio ambiente? Essa é a busca constante, tá? Porque trabalhando com o meio ambiente, com técnicas, tecnologia voltada ao meio ambiente, você consegue atingir o resultado, né, de satisfação de vida para todos, né? O que nós queremos é vida. Os materiais compostos. Vamos entender um pouquinho sobre os materiais compostos? Gente, não durmam, porque essa é a parte que cai na prova. Materiais compostos são materiais de engenharia, não é um material que você retira da natureza. Alguém criou isso. Nossos amigos químicos, eles vêm junto com os físicos trabalhando qual a melhor estrutura que você pode ter para um material composto. Então, ele tem uma estrutura, uma formação combinada de 2 ou mais materiais, certo? Físico-químico, como eu disse. Ele existe uma matriz ligante e reforço. Ele tem uma composição. Calma que eu vou mostrar uma figura para vocês. Atuam sinergicamente numa forma do material de propriedades superiores. O que a gente está buscando? Um material mais leve, de alta resistência, durabilidade, uma rigidez, uma resistência à corrosão. Esse é um dos princípios dos plásticos, dos poliuretanos, por exemplo. Mas ela tem também uma matriz ligante, que envolve um reforço, é o que vai dar a rigidez. Então, você combina esses materiais. Estabelece uma forma que protege contra agentes agressivos do meio ambiente. O nosso meio ambiente, hoje, ele está muito agressivo em termos de ácidos que estão no ar e várias outras intempéries que atacam os materiais. Então, nossos colegas químicos e físicos, eles vêm trabalhando para justamente, através de muita sinergia, para poder conseguir chegar em matrizes poliméricas, cerâmicas ou metálicas. Esses são exemplos que existem em diversos mercados, que depois eu vou mostrar um pouco mais para frente também. E o reforço, no final, ele proporciona o quê? A resistência mecânica, a excelente rigidez. Por exemplo, em formas de fibras ou partículas, como vidro, carbono e aramida. Pedro, o que você está falando, pelo amor de Deus? Explica para a gente. Aqui já fica um pouco mais fácil. Quando nós falamos em compósitos, que vocês estão vendo no meu cursor, a gente pode dividir, basicamente, isso aqui é tudo muito básico, de um processo que nós temos fibras longas e alinhadas. Fibras longas e alinhadas nós vamos encontrar muito nos materiais sintéticos, nos polímeros, nos plásticos, tá? Que são combinados de condições que a gente pode falar muito sobre isso em outro tema. Quando eu falo em descontínuo curto, alinhado, por exemplo, também temos em tecidos, em outros tipos de plásticos, que nós aplicamos em diversos mercados do mundo em geral. E também orientado aleatoriamente. Hoje nós encontramos no nosso mercado de filtros, por exemplo, entre outros materiais também, na filtração dos filtros que vão para sistemas de ar, motor. Por exemplo, estão dando alguns exemplos. Setor mobileiro, setor farmacêutico, aplica todos esses caminhos. Cada um deles possui uma aplicação interessante que o projeto necessita. Veja aqui do lado, à minha direita. Nós temos aqui uma imagem ampliada em torno de 1000 vezes para uma única célula, ou seja, que você encontra aqui embaixo, não sei se vocês conseguem chegar, uma resina polimérica. Quem é essa daqui? É a matriz, que nós vimos aqui em cima, ligante, ela liga. E aqui embaixo nós temos uma fibra de carbono. Quem é ela? É o reforço. Então, nessa matriz ligante, vocês podem perceber que nós temos uma fibra de carbono, aqui no meu cursor, com uma parte um pouco maior entre os poros que estão acontecendo aqui estrutural, que é a parte ligante, essa é a matriz. Então, nós temos reforço de carbono e aí temos a matriz ligante. Aí fica um pouco mais fácil para entender o que eu estou comentando. Então, quando nós colocamos um material num veículo, num material, num grande produto que tenha, ele tem um material de poliamida com 15% de fibra de vidro. Eu estou falando justamente, ou com carbono, de uma poliamida, que será a minha matriz, colocado com uma porcentagem de fibra de vidro, de carbono. Essa estrutura vai me dar o quê? As resistências, a durabilidade, a rigidez,
a condição à resistência à corrosão por ser um polímero que nós conseguimos obter para um produto que nós desejamos e poder colocar no mercado, no mundo, das suas mais diversas formas, tá? Então, eu gostaria de justamente falar um pouco sobre esses compostos, tá? Para entender, senão fica muito difícil. Avançando um pouco mais, tipos de matrizes e compostos. Dentro daquela estrutura que nós falamos no slide, vamos avançar um pouquinho mais na engenharia. Dentro do que está acontecendo aqui, hoje nós temos matrizes compostos com suas mais diferentes durezas que podem ser aplicadas aos materiais. Então, nós temos os polímeros, assim como também os termoendurecíveis, ok? Com resinas de poliéster, resinas de epóxi, em as suas mais diversas massas, durezas, resistências e módulos, ok? Tipos de reforço de materiais compostos. Falamos um pouco sobre os plásticos. Esses aqui é justamente o que eles trabalham na parte do reforço. Fibra de carbono, como eu disse no outro slide. Fibras de vidro, aramida, linho. Aqui envolve também na parte civil e também na parte madeireira, que você pode trabalhar diversos compostos aqui. Então, nós temos origens de poliacrílica, olha aqui o material petroquímico, materiais sintéticos, ou também vegetal, de origem, tá, que nós temos aqui do meio ambiente. E hoje, até o vegetal, nós conseguimos chegar em ligas com materiais químicos, que tiramos do setor petroquímico também, para não afetar tanto o meio ambiente. Mas vocês sabem bem que hoje nós temos plantações controladas, por exemplo, do nosso papel. O nosso papel é uma condição final de um compósito, que envolve desde celulose e componentes plásticos, para chegar na qualidade ou na estrutura desejada. Então, ele também é formado de um compósito. E aqui um pouco mais para você entender a respeito dos materiais, da parte de resistência dos módulos Young, a ruptura, tudo mais que você tem dos materiais. É isso que te dá uma resistência a ele. Processo petroquímico. O importante é a gente entender de onde vem tudo isso. Agora começamos a entrar um pouquinho sobre a filtração. Então, eu falei um pouco sobre os materiais em si, as suas especificações estruturais. Aí vamos falar um pouco sobre o processo petroquímico. Ele não surge do nada. Ele não vem apenas no instalar dos olhos e surge o material. Muita gente, muita tecnologia está aplicada na indústria petroquímica, justamente onde você consegue processar e criar esses materiais. Tá? E a indústria petroquímica ela vem numa evolução gigante ao longo dos anos, principalmente nos 100 anos, para poder chegar com essas novas condições de materiais. Só um minuto, por gentileza, que eu acho que o nosso sinal hoje está um pouquinho terrível. Ok, está tudo ok aqui, estamos vivos. Perfeito. Hoje eu vou pegar como exemplo a Braskem, que todos conhecem. Está aí no mundo, está no mercado, está aqui em São Paulo, tem uma unidade muito grande aqui em Capoava, na cidade de Mauá, onde ela produz o polietileno e o polipropileno, que está integrado muito forte nos nossos mercados. E nós vamos falar um pouquinho sobre a filtração, porque no processo de filtração química, vamos falar do setor petroquímico, eu escolhi um deles, que é o tratamento de influentes, o MBR, porque tudo há filtração no processo. Eu vou falar agora especificamente da filtração. Tudo que nós fabricamos, em algum momento, em algum local, em algum ponto da produção em si, do processo, há um processo de filtração. Como o tratamento de influentes. Todo o processo, eu estou dando um exemplo aqui do processo MBR, que é o Membrane Bioreactor. Você pode verificar que nós temos todo um processo, desde a parte biológica, a parte das membranas, que vão pegar todo o fluido que nós estamos utilizando durante o processo, ele passa por um ponto de controle e depois, por final, a tubulação. Por quê? Na hora que nós retornamos esse material para o meio ambiente, esse efluente, ele vai tratado. Então, precisa existir esse controle e filtrar toda a parte de contaminação que existe nos reatores no processo petroquímico. Então, falamos em produção, falamos em filtração. Todo processo de produção, em algum momento, existe uma filtração. Não importa, desde que seja eletrônica ou mecânica, ok? Aqui ao canto, nós podemos verificar uma planta da Braskem que nós temos aqui. Toda essa estrutura existe focada
em produzir produtos de qualidade e, logicamente, existe muita filtração, como o exemplo que nós demos aqui no tratamento de influentes. Vamos avançar um pouquinho mais sobre esse tema. No tratamento de água, na desmineralização, aplica-se na unidade de tratamento o volume, o fluxo que você tem em torno de 230 metros cúbicos por hora, essencial para os processos de polimerização e geração de vapor. Ali é muito importante entender porque os reatores necessitam desse tratamento dessa água, porque uma envolve temperatura e vazão e alta vazão. Por exemplo, na Braskem, falando um pouco sobre Braskem, esse tratamento existe grandes unidades que promovem esse processo, tá? Para poder tirar todo esse, praticar esse tratamento em grandes vazões. Vejam que, com isso, nós temos o quê? Criamos uma segurança no processo. Hoje, quando você verifica no processo petroquímico, Pedro, eu vejo uma chama acontecendo lá, nós podemos colocar, essa chama ela tem uma causa e ela é uma causa importante. Cada vez que você faz um processo de filtração, você faz um controle na linha, você faz um ajuste na linha de filtração, você precisa fazer algumas queimas. Existe um excedente que é jogado à atmosfera. E ele é muito bem controlado, porque os gases que vão para a atmosfera são extremamente controlados para não agredir o meio ambiente. Então, quando existe algum processo que está com o fator flare, que é a tocha que nós chamamos, está muito alto, está acontecendo um grande ajuste na linha de produção. Logicamente, naquele momento que existe troca de filtros, troca dos sistemas de filtração, controle de todas as matérias-primas que estão entrando, só que a linha ela não para, ela continua fortemente trabalhando para esse processo. Só um minuto, deixa eu ver se... Estávamos falando sobre o sistema de tocha, ok? Então, esse processo, ele ajusta, ou seja, é o expurgo que existe da produção em si, no momento que há um ajuste na linha de produção. Então, vocês percebem que fabricar um polímero, fabricar um determinado material químico, ele não é tão simples. Então, o processo de filtração é extremamente rigoroso e muito bem colocado e muito bem praticado durante esse processo todo aqui. Avançando um pouco mais, vamos falar no setor petroquímico, o que nós queremos na parte da filtração lá dentro do processo. Qual o produto final que nós queremos? O propeno. Porque justamente ele é um dos componentes do polietileno de alta densidade, que é o que nós temos muito forte nos materiais plásticos em diversos mercados, desde farmacêuticos, hospitalares, que é o plástico em si, grosseiramente falando, tá, em seus diversos componentes e estruturas, que nós precisamos atender o mercado e aos nossos projetos. E aqui um pouco do processo. Então, aqui ele mostra bem o que está acontecendo, espero que vocês estejam vendo o meu cursor, com a parte de craqueamento que você vem do petróleo, trabalhando em suas diversas torres de reatores, e ele vem trabalhando e separando o material. O propeno é o objetivo que está em negrito. Mas daqui nós tiramos butano, nafta, querosene, o diesel. É daqui que vem no processo petroquímico, na separação do petróleo em si, em seus reatores. E o propeno é o nosso grande objetivo. Tá? Esse camarada aqui, Carl Ziegler, ele foi o grande inventor da parte dos reatores, que está aqui nesse processo, na parte de craquear, fracionamento e tudo mais. E o reator é um exemplo para vocês conhecerem. Carl Ziegler foi um grande químico alemão, nessa faixa de 1898 a 1973, ele tem um apelido que é chamado de Nata, porque ele era focado nessa criação que ele teve. Ele trabalhou muito para poder colocar, e ele recebeu diversos prêmios, e graças a ele nós temos materiais fantásticos hoje no mundo, que pode atender a parte de reciclável, porque os reatores que ele criou conseguem gerar essa condição química de transformação, de separação dos materiais. Então, quando nós falamos em separação, pensamos também em filtração. Eu separo aquele material que eu desejo, tá? Nessa condição química ou condição única que ele colocou para a gente. Avançando um pouco mais sobre compósito poliuretano. E no fundo um pouco mais de filtração. Nos processos produtivos hoje na indústria de compósitos, o requisito prioritário é garantir qualidade, como nós já falamos no início, né? O acabamento das peças finais, atuando principalmente na remoção de contaminantes, resina, cargas, fibras.
Filtrar é separar componentes indesejados ou não, tá? Como acontece na parte de reatores, eu separo aquele material que eu quero. E na filtração de processos também, que você tem de compósito e poliuretano, eu separo materiais que não são desejados, tá? E hoje, por exemplo, no processo a vácuo, vamos falar no processo a vácuo de infusão. Aqui é um pequeno esquema que nós mostramos que onde você tem hoje a resina, que você tem uma bomba de vácuo que puxa pelo sistema, tá? Que ele gera um processo de infusão a vácuo. Esse processo, quando eu gero uma placa de infusão a vácuo, ele precisa ter uma condição pura muito boa, muito alta, acima de 95%. Então, essa filtração desse processo é muito importante. Placas de poliuretanos e compósitos variados vão depois para outra destinação secundária, que é onde você vai tirar as suas peças e vai gerar suas peças mecânicas, ok? Depois eu vou passar alguns exemplos. Filtração de impurezas, por exemplo, onde vão estar um exemplo de filtro? Na filtração de impurezas, muitos filtros são aplicados a telas metálicas, de cartuchos. Puxa, que bacana. Se algum dia você passar por uma indústria e verificar que você verificar um filtro metálico, hoje esse aqui é um exemplo de um filtro metálico que você tem num processo de produção. Ele vem através de líquidos, ele é voltado à parte de líquidos, à parte de gases também, dependendo qual é o componente que você vai aplicar na sua produção. Esse é um exemplo típico que nós temos de um filtro para uma linha de produção, tá? Então, ele está tirando justamente a parte indesejada nesse processo de infusão. A resina tem que chegar totalmente limpa, a mais limpa possível, acima de 99%, para que não fique nenhum resíduo no produto final, ok? Filtração para preparação de cargas fillers, que são cargas minerais ou funcionais. Filtração de sólido líquido, eu estou dizendo, é usado para purificar aditivos e cargas minerais. Hoje, nesses processos, quando você tem aplicado a diversas produções, nós formamos uma torta filtrante. Gente, torta filtrante não é para comer. Torta filtrante é o formato dela. O que acontece? As principais filtros aplicados à preparação das cargas fillers. Nós temos os filtros prensa, que eu vou apresentar alguns exemplos, usados para separar sólidos, suspensões viscosas e aquosas, sempre no sistema de produção, ok? No processo de produção. Filtros coalescentes, são aplicados em sistemas pneumáticos que transportam por as cargas de pó, ar, linha leve, removem o óleo da água, por exemplo, removem a água também através de um processo de aglomeração do filler. Então, o que acontece? Você injetou, necessita de ar comprimido na sua linha para dar condição ao seu processo fabril, eu preciso purificar aquele ar. Eu preciso purificar aquela água, no caso for. Então, os filtros coalescentes também trabalham. Elementos filtrantes plissados, cartucho, que aplicam nos sistemas que existem com alta eficiência. Então, lá vamos nós novamente tentando reduzir ao máximo o contaminante na linha. Para micragem, micron, ok, partículas, tamanho, em torno de 0,8 microns, tá? Para nos líquidos do processo. Tem água? Tem óleo? Eu preciso filtrar aquilo para não afetar o nosso processo e produto final. Mas se eu tiver um processo totalmente limpo, numa sala limpa, que necessita de um carvão ativado, sim, nós vamos colocar também, por exemplo, no setor farmacêutico, tá? Eu estou preparando um processo muito importante, que vou gerar um produto final, porque o comprimido não deixa de ser um composto, de muitos componentes, ok? Então, você tem filtrações acima ou a maior, normalmente 98,8%, e quando você tem o absoluto, acima de 99,99%. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês não ficarem bravos comigo. Principais filtros aplicados na preparação de cargas fillers. Aqui é justamente quando nós falamos das tortas, filtros prensa. Então, aqui é um esquemático que nós temos, que ele vem desde o resíduo ele vem atacado pelas setas, ele forma uma torta porque ele é bloqueado, o filtro, ele é um bloqueio. Todo filtro é um bloqueio, e nós controlamos esse bloqueio, ok? E aí depois nós temos já o líquido filtrado azulzinho aqui, espero que esteja azul para vocês na apresentação. E por final, a placa de filtração. Tudo que você vem numa sequência, você bloqueia, ele filtra e passa o último produto final que você deseja. Um exemplo típico que nós temos, essa imagem mostra que todas essas mantas é esse composto que você tem aqui
de placas. E as tortas, ele vai entrar dentro de um processo de um tanque que vai mostrar isso, ok? Para isso, dentro dessa linha, nós temos os filtros coalescentes, que tem que trabalhar em torno com as normas, conforme a norma ISO 8573. Então, através do processo de aglutinação, ele consegue separar a água do líquido, óleo também, e vai passar o ar limpo para o sistema, ok? E aqui um exemplo de alguns cartuchos, filtros cartuchos para líquidos, dos mais diversos tipos, plissados com materiais plásticos, metálicos, que no mundo da filtração é muito utilizado no setor petroquímico, por exemplo, aqui em áreas industriais, muito utilizado na área industrial. Isso é o que é aplicado. Todo o sistema, então, mais uma vez, existe um processo de filtração. E aqui nós falando um pouquinho sobre o ar. Eu tenho uma sala limpa, que eu necessito ter um processo limpo, que não carregue no seu ambiente, na sua atmosfera, o transporte, um pó muito fino para o meu processo. Eu preciso ter o sistema do carvão ativado. Nós só pensando também no processo e também na vida do operário, do trabalhador dessa linha de produção. Na filtração de gases, por exemplo, vou dar o último exemplo, só um minutinho, deixa eu ver se está tendo algum problema. Hoje o nosso sinal está terrível. Deixa eu ver, tudo ok. Muito obrigado aí pelo suporte. Nós vamos falar sobre, na parte de gases e suas emissões, então nós temos a parte dos filtros manga. Não é fruta, gente, é o formato dele, tá? Esse filtro, justamente que vocês estão vendo abaixo aqui, ele entra no processo que vocês verificam em muitas indústrias, que vocês vão ver nessa imagem aqui. Ah, essa torre, então, significa que é isso. Exatamente. Você tem os gases do processo, você tem sistemas do meio ambiente todo no ar, voando ali dentro do processo. Ele é captado através desse processo em si, e aí você consegue, através dos filtros de manga, separar. Ele separa o ar passa limpo e sai para o meio ambiente limpo. E toda essa parte do pó pesado, do contaminante pesado, das partículas pesadas, são coletadas como você vê aqui. Isso aqui você vai para um reservatório, tá? Então ele capta o ar, ele joga para cima, e ele vai para um reservatório que ele separa e depois é descartado no lugar correto, ok? Então esse é um exemplo, quando vocês passarem para as indústrias e verificarem grandes silos, grandes torres dessa, existe sempre filtros mangas alocados, montados aqui dentro para poder fazer esse trabalho de filtração do ar. Vamos dar alguns exemplos agora. Eu tenho que avançar um pouco mais devido ao nosso tempo. Esses são alguns produtos que vêm do setor petroquímico, resinas poliméricas. Então, mostramos desde o início a sua estrutura, o poliuretano, que é um compósito, que é uma formação de um compósito. Então, desde o começo da parte petroquímica, através do nosso processo, através de filtração. E essa cadeia aqui, esse tripé, muito conhecido porque você consegue montar o tipo de estrutura que você deseja nos seus projetos, através de um processo polimérico, de cerâmicos, por exemplo, através das cerâmicas, não só metálico, mas você pode fazer um combinado metálico, cerâmico, polimérico. Você pode, teoricamente, brincar muito com esse processo e criar materiais fantásticos, hoje, que você tem no mercado. Um exemplo de compostos termofixos são os pneus. É um composto que existe, você tem o quê? Metálico. Hoje você tem cerâmico, devido às temperaturas, partículas de cerâmica e poliméricos, e que formam o processo termofixo. Termoplástico, como esses copos que nós estamos vendo, através das injetoras, conseguimos injetar esses materiais e ele criar uma estrutura excelente, que suporta a temperatura, que suporta a resistência mecânica e tudo mais. Na aplicação civil, as vigas estão muito colocadas. Hoje, uma laje praticamente, você tem mais de 30%, você tem parte plástica integrada a ela. O que você ganha? Resistência mecânica, leveza também na estrutura predial. Aqui, muito conhecido hoje, quem tem um skate conhece bastante na parte de poliuretano, mas você vê buchas, você vê uma parte de anéis, tudo em poliuretano. Aqui é um exemplo bem típico, que é um compósito que você chega de vários diversos tipos de poliuretanos, que você consegue dar resistência. E aplicações em equipamentos, nos veículos, principalmente, você tem muita coisa, e aí você reduz ruído, você aumenta a resistência e a durabilidade, ok? Logicamente, no nosso mundo de filtros, hoje, nos caminhões, está aqui um exemplo típico de um poliuretano, que é um compósito,
que ele vai aplicado no filtro do ar motor. Justamente ele vai na parte que purifica todo o ar do motor no momento. Então, a cada X mil quilômetros, você troca esse filtro e descarta ele corretamente. Através do nosso processo, por exemplo, da Abrafiltros, no processo de descarte consciente, esses filtros são todos descartados. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 50 milhões, 2025 fechou com mais de 50 milhões de filtros descartados no programa de descarte consciente. Então, esse é um convite da Abrafiltros a participar desse processo, ok? E, logicamente, o mercado ele é muito vasto. Então, nós estamos falando de compostos dos mais variados tipos, que envolve toda essa estrutura que nós estamos vendo aqui, o setor aéreo, o setor automobilístico, você vê que tem painéis em fibra de vidro, em fibra de carbono, e mais diversas fibras que são resultados desse processo polimérico aqui, ok? Então, isso aqui é o resultado de todo esse processo que eu passei para vocês, que estão em franco crescimento com as evoluções tecnológicas no mercado, ok? Poderíamos falar muito mais, dá para gerar um tema muito grande aqui na parte de compósitos, estruturas, processos, mas aqui foi um pequeno spoiler a respeito disso, juntando um pouquinho o que a Adriana colocou, o que o Ferrari colocou, da onde vieram esses materiais, ok? Eu agradeço aí a presença e fico à disposição para perguntas que se desejarem. E aí, Pedro, muito interessante, porque você trouxe um foco diferente da apresentação, Exato. Que nem eu estava esperando, mas adorei, né? Aprendi bastante, e então diferente do que os demais estão apresentando, mas tão importante quanto. Então, muito obrigada, Pedro. E aí a gente conversa, né? Como eu tenho aí, como eu conversei, eu estava falando para você, a gente está com essa parceria com a Abrafiltros, aí várias ações, a gente conversa, porque adorei o enfoque que você deu, o conhecimento que você passou, para que a gente combine alguma coisa para a Feipura agora para agosto. Ok. Ficamos à disposição, a ideia foi justamente essa, para poder unir aquilo que o Mané colocou, né, o que é o mercado, o marketing forte, o que a Adriana colocou na parte econômica, foi fantástico isso aí. Vamos falar um pouquinho de materiais, de onde vem todos esses materiais? E aí, o que está sendo evoluído, o que está crescendo, né? E aí eu acho que dá um enfoque diferente. Aí depois você pode soltar a prova para o pessoal, tá? 10 questões. Vou mandar já, Pedro, vou mandar já. Para ver se eles prestaram atenção. Tá, ok. E eu peço desculpa que eu pouco a variação. Ficamos aqui aguardando, mas vocês foram dando suporte, foi bem. Tá bom. Obrigada, viu, Pedro? Obrigado a vocês. Até a próxima. Um abraço.